Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, onde nós leremos os versículos de números 32 e 33. Atos 4, 32 e 33. Diz assim a palavra do Senhor: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Podeis assentar. A igreja em Jerusalém, que começou como uma organização visível no dia de Pentecostes, com a conversão de quase 3.000 almas que foram batizadas, aquela comunidade que a partir dali perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e das orações, ela cresceu assustadoramente. De 3.000 logo estava em 5.000, a ponto de as autoridades, que por diversas vezes ameaçaram os apóstolos para que não pregassem, as autoridades que açoitaram pregadores, aquelas autoridades dizerem: vocês encheram Jerusalém com a vossa doutrina. Ali nós víamos pelo relato bíblico manifestação de sinais e prodígios. Logo, novos pregadores, além dos apóstolos, surgindo, como Estevão, o primeiro mártir, como Filipe, que de Jerusalém depois desceu a Samaria e trouxe ali um grande despertar, com muitas conversões. E nós vemos ali, irmãos, algo maravilhoso. É a primeira cena daquilo que nos livros de história da igreja aparece descrito como sendo os avivamentos, os reavivamentos, os despertamentos. E aquela igreja, apesar de ser uma multidão, porquanto crescia rapidamente, estava no campo dos milhares. Aquela igreja que era uma multidão tinha um só coração e uma só alma. É o que diz o verso de número 32. E era um só o coração e a alma da multidão, note, da multidão dos que criam. Há aqui uma oposição paradoxal entre o gigantesco número, a multidão, e a unidade indivisa, firme, que eles estabeleceram, formando um só coração e uma só alma. Para fins de evitar equívocos, eu menciono a parte final do verso 32, que diz: e ninguém dizia que possuía alguma coisa do que... E ninguém dizia que possuía alguma do que possuía, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Alguns querem dizer que a igreja primitiva viveu, por causa desse versículo, um comunismo primitivo, que havia uma comunhão de bens, mas não é bem isso que o relato quer nos dizer. Nós vemos que a propriedade privada era reconhecida. Ananias e Safira, depois disso daqui é relatado, trouxeram
o valor do bem que possuíam e que haviam vendido, depositaram o valor aos pés dos apóstolos, mas mentindo, dizendo que estavam doando tudo. E então Pedro os repreende pela mentira, diz que Satanás encheu o coração deles, mas na repreensão Pedro diz o seguinte: por que vocês combinaram mentir contra o Espírito Santo? O que vocês tinham era de vocês. Ou seja, ninguém era obrigado a perder a propriedade dos bens para ser da igreja. Pedro diz: era de vocês. Vocês não precisavam nem vender. Vendido o bem, o valor, o preço era de vocês, o dinheiro era de vocês. Vocês não eram obrigados a dar. Vocês escolheram vender o bem que tinham, escolheram trazer o valor para cá. Nada disso lhes foi imposto. Então, para que vocês mentiram? O versículo de número 34 também é esclarecedor, porque diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam, então fala de propriedade, herdades ou casas, vendendo-as, eles vendiam, eles administravam, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Era um ato voluntário. E aí o versículo 35 diz: e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Mesmo no verso 32 diz assim: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía, portanto era dele, era sua própria. Ou seja, o que o texto quer dizer é que eles possuíam o que era seu, mas não ficavam arrogantemente falando daquilo que tinham. Eles punham à disposição de uma causa comum. Essa causa comum não era tanto uma questão de solicitude para com os necessitados, embora envolvesse isso, mas é porque nós sabemos que no dia de Pentecoste, pessoas que vinham de vários lugares, como é mencionado até no momento em que eles entenderam os discípulos falando em suas próprias línguas, eles disseram: nós estamos aqui, somos árabes, viemos de Creta, viemos daquele lugar, daquele outro. Pessoas provenientes de vários lugares, no dia de Pentecostes foram a Jerusalém para a festa e converteram-se. E era preciso que aquelas pessoas permanecessem em Jerusalém até receberem a devida instrução sobre a doutrina dos apóstolos, para que pudessem um dia partir para as suas terras e levar a palavra de Deus. Essa maneira de os que moravam em Jerusalém se portar, colocando o que tinham à disposição para ajudar estes que estavam longe de casa, não teriam lá com que se sustentar, era como um financiamento missionário. Eles estavam vendendo o que possuíam para segurar aqueles irmãos mais tempo lá, para que pudessem aprender e depois saírem fazendo missões. Exatamente por isso, depois, quando veio a dispersão pela perseguição, esses saíram pregando por toda parte, mas os que eram nativos de Jerusalém permaneceram lá, mas empobreceram, porque tinham investido nos que partiram. E Paulo foi às igrejas dentre os gentios para pedir oferta para os irmãos que ficaram pobres de Jerusalém, para sustentar aqueles que se tornaram os missionários aos gentios. E Paulo diz: vocês devem corresponder a eles agora com assistência material, porque eles serviram a vocês com coisas espirituais. Logo, Paulo não vê apenas uma assistência material que eles tenham dado, mas uma assistência espiritual. Eles investiram o seu dinheiro para aqueles irmãos poderem permanecer lá e ouvirem a palavra, para que viessem a se tornar missionários. O que nós vemos aqui, irmãos, é que todos tinham uma visão comum da importância de missões, da importância do evangelho. Então, muito embora possuindo bens, eles não diziam que este bem era seu arrogantemente, mas eles, vendo a necessidade do reino, de expansão do reino, estavam prontos a servir a uma causa comum. Havia, portanto, um só coração e uma só alma no evangelho, no amor pelo evangelho.
na abnegação a favor do Evangelho, no desejo de ver o Evangelho ser espalhado ao mundo por aqueles que estavam ali em Jerusalém, que estavam recebendo a palavra, a instrução, o ensinamento dos apóstolos. Mas note como a Bíblia diz: era um só coração e uma só alma. Coração é um termo na Bíblia que fala das profundezas do homem. O coração é de onde procedem as saídas da vida. O coração não é a alma, o espírito, o corpo, mas o coração é exatamente aquela parte mais profunda do ser humano, que o que sai do coração afeta a alma, o entendimento e as emoções, afeta o espírito, afeta o que aquela pessoa vai fazer por intermédio de seu corpo. Assim como o coração para o corpo físico é o bombeador de sangue que leva vida para todos os membros e órgãos do corpo, o coração no sentido espiritual é o ponto de integração entre corpo, alma e espírito. E nessa parte mais profunda do ser humano, onde as três dimensões humanas convergem, se encontram, eles tinham unidade, um só coração e uma só alma. A alma contém as nossas emoções, nosso pensamento e nossa vontade. Portanto, quando diz que eles eram uma só alma, eles pensavam da mesma forma. Eles sentiam da mesma forma. Aquilo que entristecia um, entristecia outro. Aquilo que alegrava um, alegrava outro. Como diz Paulo aos Coríntios, quando um se entristece, todos se entristecem. E quando um se alegra, todos se alegram. As mesmas coisas que comoviam a uns, comoviam a outros. As mesmas coisas que entristeciam a uns, entristeciam a outros. Havia uma comunhão de sentimentos, uma comunhão de pensamento e uma comunhão de vontade, de senso de missão, do que Deus queria deles, do que eles deveriam fazer. Esta unidade, irmãos, é poderosa, porque esta unidade procede do Espírito Santo. A Bíblia denomina de comunhão, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículo 46, diz assim: e perseverando, note, unânimes, ou seja, havia unanimidade, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então diz que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, e ao partirem o pão em casa, eles comiam juntos, com a mesma alegria, e Deus abençoava essa unidade, de modo que, embora hostilizados pelas autoridades, eles caíam na simpatia do povo comum. Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A Bíblia Sagrada diz, no versículo 42 de Atos 2, e perseveravam, note, na doutrina dos apóstolos. Perseverar é não apenas continuar, mas é insistir, é enfatizar. Eles enfatizavam o ensino recebido, estavam aderindo inteiramente à verdade, perseveravam na comunhão, note, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Em Atos 1,14, antes do dia de Pentecoste, diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Meus amados irmãos, para haver um mover de Deus, é preciso que haja um povo, uma comunidade, um conjunto de crentes que estejam neste grau de união.
nesta intensidade de unidade, de propósito. A Bíblia diz: se dois concordarem em oração acerca de qualquer coisa, meu Pai que está no céu o fará. Jesus disse isso em Mateus 18. Tem gente que acha que concordar em oração é uma coisa superficial. É só eu dizer, não, eu estou de acordo com você. Mas esta concordância é uma concordância de sentimentos, é uma concordância de pensamento. Não é só que eu concordo com aquilo que você está orando, mas é que se você está orando com angústia, aquela angústia eu compartilho com você. Se você está orando grato a Deus por algo que Ele fez com alegria, eu estou com aquela mesma alegria. Se você está orando com sede de alguma coisa vinda de Deus, eu estou orando com a mesma sede que você. Houve avivamentos que começaram com poucas pessoas, com 2 que se reuniam para orar, com 3, com 4. Mas em todo avivamento, irmãos, havia pessoas que estavam nessa integração de emoções, de pensamento, de objetivos. Elas se reuniam para orar e a oração era diferente, porque não eram 2 orações, era uma oração só. Eles se encontravam na mesma oração, com a mesma intensidade. Imagine uma multidão de pessoas nessa união, buscando a Deus. Que coisas gloriosas poderão acontecer, porque Ele prometeu responder à oração de 2 ou 3 que estivessem nessa concordância. No dia de Pentecostes salienta-se que havia esta unidade. Atos 2 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Observem, em Atos 1,14 diz que eles perseveravam unânimes em oração. Aqui em Atos 2 que diz que cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diz que o vento impetuoso, veemente, que entrou onde eles estavam, encheu toda a casa, os encheu a todos. E diz a Bíblia, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O que é que há de diferente do habitual aí, irmãos? Nós estamos acostumados com cultos nos quais várias pessoas são batizadas no Espírito Santo. Mas primeiro é um, depois é outro, depois é outro. Aqui não. Na mesma hora todos foram cheios, na mesma hora todos falaram em línguas, simultaneamente, porque todos estavam no mesmo Espírito. A mesma aptidão para receber que um tinha, o outro estava. A oração foi respondida em conjunto, porque eles eram um conjunto unitário. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Veja o que a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, a partir do verso 24, diz assim: e ouvindo eles isto, unânimes, note mais uma vez a expressão, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há, e que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis e os príncipes e se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido.
porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Eu vou parar aqui para fazer uma observação. Note, eles dizem: Senhor, olha para as ameaças daqueles que estão contra nós, das autoridades de Israel que estão contra nós, olha para eles. Note, eles se sentiam alvejados pelas mesmas ameaças, estavam preocupados com a mesma coisa, que essas ameaças não os fizessem perder a coragem. E aí eles dizem: Senhor, olha para as ameaças e dá intrepidez para a gente continuar a falar, dá coragem. É interessante que eles nem pediram: Senhor, enche-nos do Espírito Santo. Eles pediram os efeitos. Nós às vezes nos preocupamos com a experiência e seus sintomas imediatos, mas aquelas pessoas da igreja primitiva queriam era resultado, queriam os efeitos. Senhor, nós queremos intrepidez. Eles sabiam que a intrepidez viria pela plenitude do Espírito Santo, mas estavam pedindo resultado. Nós queremos coragem. Eles falavam isso unanimemente, sentiam a mesma coisa. O resultado foi coletivo. Versículo 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Note, e todos na mesma hora, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meus irmãos, há uma ação poderosa de Deus quando nós somos unânimes. Há uma ação poderosa de Deus quando nós temos um só coração e uma só alma. Por isso, uma das coisas piores que podem existir é a divisão carnal, é a divisão mundana, é o culto à personalidade, que faz com que um grupo queira se sobressair diante do outro. Dentro de uma mesma igreja nós temos que ser um só coração, uma só alma, concordando em oração, perseverando unânimes, estando no mesmo lugar, para todos sermos cheios do Espírito Santo, para todos pregarmos com toda intrepidez a palavra de Deus, para haver um resultado coletivo, que é aquilo que nós chamamos de avivamento espiritual. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que esta unidade, esta união da qual eu falo, não é algo que o homem possa produzir, ela vem do Espírito Santo. 2 aos Coríntios, capítulo de número 13, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, 2 aos Coríntios 13, versículo de número 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, amém. Aquilo que nós podemos fazer é não atrapalhar o Espírito Santo, mas nós não construímos essa unidade. Por isso que lá em Efésios 4 diz, guardando a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade quem produz é o Espírito, mas nós podemos e devemos guardar esta unidade, preservar no vínculo da paz, andando no Espírito Santo. É preciso, irmãos, que a Igreja Batista Renovada Moriá seja uma coluna poderosa. É preciso que sejamos como um só homem gigante que se levanta. É preciso que sejamos fortalecidos em unidade, o mesmo pensamento, a mesma visão, angustiados pelas mesmas coisas, alegres pelas mesmas coisas, gratos a Deus pelas mesmas coisas, orando no mesmo Espírito, desejando o mesmo avivamento, até que Deus sacuda esta igreja com o seu poder. Se esta comunhão é no Espírito Santo, irmãos, ela não pode ser fabricada.
Há denominações e igrejas que elas querem construir uma unidade de maneira artificial. Então elas multiplicam programações de entretenimento, programações de socialização, programações de banquetes, de diversões, confundindo uma sociabilidade humana com a comunhão do Espírito Santo. Nós vimos no culto ontem, onde eu preguei, que havia aqueles que Judas classificou como nuvens sem águas, 2 vezes mortas. Nós vimos que Judas falou destes aí com palavras tão duras, dizendo que estavam já destinados ao juízo, mas que estavam nas festas de amor da igreja, que eram festas fraternais, onde existiam banquetes. A igreja deve ter isso, mas não depender disso para ser a sua comunhão. Aquilo que é incidental não pode ser o crucial. Mas estes aí que estavam introduzidos na igreja, como diz Judas, estavam nas festas de amor. Eles gostavam da diversão, gostavam da convivência, banqueteando-se convosco, diz Judas. Mas eles apacentam a si mesmos, eles não têm pastor, nem prestam contas a ninguém. Eles são donos de sua própria visão de mundo, não se sujeitam à autoridade da Escritura. Nós não podemos, irmãos, ter uma unidade baseada em entretenimento, programações, meramente. Nossa unidade tem que ser espiritual, ela se revela acima de tudo na oração. Antes do Pentecoste, eles unânimes estavam orando e foram cheios do Espírito Santo juntamente. Em Atos 4, estavam orando. Jesus falou de concordar em oração. Essa comunhão no Espírito Santo se revela acima de tudo nessa oração, irmãos, onde os Espíritos se encontram, onde todos ali são um diante de Deus. É na oração conjunta, é na perseverança na oração que há verdadeira perseverança na comunhão. Porque em Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Nossa unidade, irmãos, deve ser espiritual. Unidade na busca. Unidade na busca de Deus, unidade na expectativa do que queremos que Deus faça entre nós. Como eu disse, esta unidade é obra do Espírito Santo, por isso que diz lá no credo apostólico: creio na comunhão dos santos. Essa comunhão tem que ser crida, porque ela é um milagre. Porque ela é um milagre. Ela não é obra do homem, ela não é obra da sociabilidade, ela não é obra de uma promoção de eventos. Ela é obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A igreja de Corinto tinha tantos dons, irmãos, impactou tão pouco, porque tendo muitos dons ela estava dividida. Já a igreja de Tessalônica, talvez até porque teve notícia do que tinha acontecido em Corinto e outros lugares, era meia indisposta para com os dons, a ponto de o apóstolo dizer: não desprezem as profecias, examinem tudo, tenham o que é bom. Mas a igreja de Tessalônica foi unida, vocês receberam a palavra de Deus com alegria do Espírito Santo. A fé de vocês foi divulgada em toda parte. Aquela igreja de Tessalônica, irmãos, fez muito mais, porque tinha comunhão no Espírito Santo. Lá em Corinto, o que entrou lá, que causou divisão, foi um espírito mundano, um espírito acadêmico. Ou seja, eles viviam numa cidade portuária, os de Corinto. Lá transitavam pessoas vindas de vários lugares, e lá se estava atrás das várias formas de pensamento do que existia lá fora, dos filósofos.
Como eu disse ontem, havia entre os filósofos a divisão em escolas. A academia era de Platão, o Ateneu era de Aristóteles e tinha outra e outra. Eles começaram a formar escolas dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Como disse eu, não era nem tanto uma questão de uma rixa particular, era a vontade de se distinguir. Eu quero me distinguir, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Cada um queria se distinguir. Paulo reprovou-os porque disse: vocês estão andando segundo os homens, fazendo o que por aí afora se faz, dentro da igreja. Na primeira carta aos Coríntios ele diz, no capítulo de número 3, vocês são carnais. Quis falar a vocês como espirituais, mas vocês são meninos, são carnais. No versículo 3 do capítulo 3 ele diz: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, da mesma forma que os homens andam. Um espírito acadêmico entrou e trouxe competição, vontade de um grupo ficar superior ao outro, inveja e separações. E hoje em dia nós devemos ter cuidados, irmãos. Há muita gente por aí querendo ser crente sofisticado, enveredando aí por livros de sabichões que sabem de tudo menos da palavra de Deus, que inventam suas próprias doutrinas com retórica mundana e secular. E aí pessoas começam a ter um prazer de se distinguir. Não, eu sou da igreja, mas eu tenho um pensamento próprio nisso daqui, naquilo ali. Não, nós temos que ser um na palavra de Deus. Eu nunca me esqueço do que Emile Durkheim disse. Foi um sociólogo, era judeu, mas não era cristão, era pelo contrário, ateu. Durkheim dizia, quando foi como sociólogo analisar a igreja, ele disse: a igreja não é o lugar do espírito crítico, a igreja é o lugar da autoridade. Para a igreja romana, a autoridade do Papa, mas para nós a autoridade deste livro. Aqui não é o lugar para eu acho, eu penso, eu sinto, não. É o lugar para estar escrito. O Senhor falou, acabou, assim diz o Senhor. E Durkheim dizia: se eu tiver que comparar a igreja com alguma coisa, eu não vou comparar lá a universidade, onde tem as escolas. Eu sou desse filósofo, eu sou daquele filósofo. Se eu tiver que comparar lá alguma coisa, eu vou comparar lá um quartel. O quartel não é o lugar para divisão, é o lugar para obediência ao general. E meus irmãos, se você for olhar na Bíblia, é essa a ilustração de Paulo a Timóteo: sofre como bom soldado, luta a milícia, combati o bom combate. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, e a armadura de Deus. Paulo vê a igreja como um exército. Aqui, meu irmão, é lugar de obediência à autoridade da palavra de Deus. Não é o eu acho, não é o eu penso, não é o lugar da especulação, é o lugar de amém, amém para o Senhor. E eu não estou dizendo que o amém é para mim, porque como diz João, eu li também ontem, a unção do santo está em vocês. Permaneça nela. Vocês sabem a verdade. Quando eu falar aqui, vocês sabem que é verdade. Quando eu citar a Bíblia, vocês estão vendo, estão sabendo, o Espírito Santo que fala que está em você. É o lugar de submissão a Deus. Mas veja o que a Bíblia diz, inclusive falando acerca da ceia do Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Paulo quer explicar aquela igreja cheia de divisões, que eles não estavam compreendendo a ceia quando participavam dela. A ceia do Senhor é um memorial não apenas do sacrifício de Cristo. A ceia do Senhor é também um memorial da nossa unidade. Porque todos nós partimos o mesmo pão, indicando que nós somos membros de um só corpo. Quando nós trazemos um pão para a ceia e o partimos, é para mostrar que todos nós fracionamos daquele pão, mas todos nós participamos de um só pão, de um só corpo.
1 Coríntios 10, versículo 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é, note, a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Verso 17, porque nós sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Foi por não lembrar que este era o sentido da ceia, que a ceia lá em Corinto estava acontecendo por grupos. Chegava o grupo daqueles que diziam eu sou de Paulo, comiam da ceia antes dos demais e ia-se embora. Depois vinha aquele grupo que dizia eu sou de Pedro. Depois vinha o grupo que dizia eu sou de Paulo. Era por grupo. E aí o apóstolo Paulo diz, então não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, porque vocês não estão participando da ceia em nome do Senhor que os une, mas em nome de alguém pelo qual vocês se dividem. Essa ceia de vocês é a ceia de vocês, mas não é do Senhor. 1 Coríntios 11, ele diz aí, nos versículos 20 e 21, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Ou seja, cada grupo ia lá e tomava a ceia antes do outro. E aí Paulo diz que por isso estava vindo juízo sobre eles. Veja aí 1 Coríntios 11, a partir do 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Note, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Paulo está dizendo a maneira como vocês participam, vocês não discernem o corpo místico do Senhor, que é a igreja, somos um só pão. Vocês não participam em unidade, participam em divisão. Vocês participam sem discernir o valor do corpo. E aí ele diz no verso de número 30, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, participem juntos, porque vocês são um só corpo. Essa igreja, munida de vários dons, estava inoperante. Paulo diz que os dons sem o exercício do amor são insatisfatórios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o metal que soa, o símbolo que tine. Não vale nada se não houver o amor fraternal. É o que o apóstolo está a nos ensinar aqui. Veja o que a Bíblia diz em Filipenses. Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, note, comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos, ou seja, vocês têm afetos que os unem nas entranhas, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo sentimento, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo aqui diz, irmão, eu quero ouvir testemunho bom. Eu quero ouvir, não sobre confusão. Amém. Vamos orar pela Dandan, que disseram que está com dor nas costas, vamos orar por ela. Mas o bom seria algum irmão lá orar, seria mais fácil, teria sido mais fácil. Mas vamos orar ao Senhor nesse momento. Soberano Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor está conosco. Nesse momento, Senhor, nós rogamos pela vida da irmã Damiana, Senhor, que o Senhor possa curá-la, que nesse momento o Senhor possa, meu Deus, restabelecer, meu Deus, que ela possa, meu Pai, ter amenização de sua dor, Senhor, lhe traga o Senhor bem-estar
Em nome de Jesus, agora nós concordamos, ó Pai, pedimos pela tua filha. Amém. O texto aqui diz, irmãos: se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. Paulo quer ouvir sobre isso. Paulo diz: não me tragam confusão, me tragam notícia de conforto em Cristo, de consolação de amor, de comunhão do Espírito, de entranháveis afetos e compaixões, e completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, vocês tenham o mesmo sentimento, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo, note, a mesma coisa. E segue: nada façais por contenda ou por vanglória. São estas coisas que dividem, irmãos. É quando alguém quer fazer algo para insultar o outro. É quando alguém quer fazer algo para ser melhor do que o outro. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aqui nós temos os princípios dessa unidade cristã. E eu digo-vos, irmãos, que só essa unidade vai resistir à perseguição. A igreja primitiva em Jerusalém foi perseguida. Até foram dispersados fisicamente, com perseguição. Mas eles não perderam a sua unidade. A unidade daquela igreja venceu a perseguição, venceu a objeção. Eles foram firmes. É preciso, portanto, que nós tenhamos lembrança da importância dessa unidade, caso haja uma perseguição. Se a unidade for superficial, for mera sociabilidade, for mera conveniência, se você está nessa igreja apenas porque ela é a mais próxima da sua casa, se você está nessa igreja apenas porque você gosta do irmão A, do irmão B, você não valoriza a doutrina por inteiro, mas não quer sair daqui porque você tem laços de amizade, se é só isso, numa perseguição violenta, estas coisas não segurarão você aqui. Mas se nós temos um só coração, uma só alma, um só espírito, sentimos a mesma coisa, pensamos igual, cremos na mesma coisa, estamos dispostos a morrer pelas mesmas verdades, então nós enfrentaremos a perseguição com força. Mas o texto lá de Atos diz também outra coisa. Vamos voltar lá para o livro de Atos, capítulo de número 4. Atos, capítulo de número 4, versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Note, depois de ter dito no verso 32 que eles eram um só coração e uma só alma, diz que o poder de Deus estava agindo pela mão dos apóstolos. Estavam dando testemunho da ressurreição do Senhor Jesus com grande poder. E agora, diz o seguinte: e em todos eles, e em cada um deles, havia abundante graça. Essa expressão, abundante graça, não se refere à graça no sentido do favor imerecido de Deus pelo qual somos perdoados, porque este favor imerecido não tem mais nem menos. Deus não perdoa mais alguém do que perdoa outro. Deus perdoa-nos igualmente. A graça no sentido de favor imerecido é igual para todos, mas aqui fala que eles tinham abundante graça, que eles estavam com graça em demasia, abundante graça, uma graça que pode se dimensionar, o mais e o menos. Se formos falar de graça no sentido de perdão, só podemos falar de graça superabundante no sentido de que excede os nossos pecados, como diz lá em Romanos 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O perdão foi maior porque houve mais pecados, mas aqui está falando da graça interior, irmãos. A graça santificante no coração deles era abundante.
O que se está a querer dizer é que a vida cristã desses crentes era abundante. Havia abundância de graça. Não só eram perdoados, mas as outras bênçãos espirituais nas regiões celestes eram gozadas plenamente, atualmente. Eles estavam vivendo a plenitude do cristianismo, a plenitude dos favores de Deus, fossem eles aqueles relativos à absolvição, fossem aqueles favores pelos quais Deus derrama o seu amor em nosso coração pelo Espírito Santo. Havia em cada um deles abundante graça, vida abundante. Vamos entender o que é esta vida abundante. Eu os convido para lerem comigo em João capítulo de número 7, 37 e 38. Diz assim a palavra de Deus: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aqui nós vemos uma abundância de graça. Jesus diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Embora ele diga quem crê em mim, nem todo que crê nele tem essa vida abundante expressada dessa forma em rios de água viva. Jesus uma vez disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e tenham-na com abundância. Duas coisas: tenham vida, e para que esta vida seja abundante. D.L. Moody dizia: se você pegar 10 crentes, ele dizia 9 terão meramente vida, e somente um terá vida em abundância. Aqui, rios de água viva, que são uma promessa para os que crê, envolve também uma outra coisa para que aconteça, subentendida no texto: é o quebrantamento. Entendam, Jesus aqui estava na festa dos tabernáculos, no último dia da festa, quando se comemorava aquele momento em que a pedra do deserto foi ferida e dela jorrou água para o povo que no deserto estava sedento tomar aquela água. E Jesus se compara à pedra que vai ser ferida na cruz. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Dele jorraria esta água viva quando ele fosse ferido na cruz. Mas ele diz que o que vem a ele e crê nele também tem por destino ser uma fonte. Dele também sairão rios de água viva. Mas para que isso aconteça, nós temos que ser feridos também. Feridos pela cruz. Nós temos, irmãos, que ter um quebrantamento. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias. É preciso negar a si mesmo todos os dias. É preciso que o crente esteja com a sua vida na cruz de Cristo. Não sou eu quem vive mais, eu estou crucificado com Cristo, agora é Cristo que vive em mim. Para que os rios de água viva corram, o nosso ego tem que ser vencido lá na cruz. Tem que ser vencido na cruz. Enéas Tonini dizia: dentro de nós tem um trono e uma cruz. E ele dizia: não ponha Jesus na cruz e fique no trono, mas ponha-se na cruz e deixe Jesus estar no trono. Essa é a vida abundante. É quando, irmãos, o nosso ego está vencido, consideramos-nos mortos ao pecado e vivos para Deus. É o andar em santificação plena. Quando dizemos: não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. É preciso entregar o eu que gosta da vanglória, que gosta da contenda. O eu que gosta de distinção, que causa divisões no corpo. É preciso que este eu esteja na cruz. E só a vida de Jesus flua de mim como rios de água viva. A água que jorrou da pedra estava aprisionada dentro da pedra até que a pedra fosse ferida pela vara de Moisés, que aqui representa a cruz. Às vezes o nosso ego, irmãos, forma uma crosta. O Espírito Santo está em nós, se somos crentes, somos templos do Espírito Santo, está lá no nosso espírito, mas as águas vivas estão ali retidas.
porque há um dique que as represa. Está ali um coração endurecido, obstinado para fazer a própria vontade. É preciso que a vara toque na pedra, é preciso que a espada fira a pedra, é preciso que a cruz fira a pedra, para que sejamos quebrados, e então os rios vão correr. Davi disse: o coração quebrantado e contrito é o sacrifício aceitável a Deus. Jesus nos mostrou que o princípio da difusão do Espírito, saindo de nós, transbordando em sua influência vital de nós, depende de um quebrantamento. Quando ele multiplicou pães e peixes, qual foi a forma que ele escolheu para multiplicar os pães? Ele pegou um pão aqui e fez aparecer 10? Não, ele pegou os poucos pães que tinham, deu para os discípulos e disse: vão quebrando aí, dando os pedaços para o povo. Enquanto eles quebravam o pão, fracionavam para dar para as pessoas, ia se multiplicando, não acabava, eles iam partindo e não acabava. A vida, ela se multiplica sendo quebrada. É preciso quebrantamento para que haja a expansão da vida. A mulher que entrou para ungir Jesus veio com um cântaro, e a Bíblia Sagrada diz que ela quebrou o cântaro para poder passar aquele perfume sobre Jesus. Quando ela quebrou o cântaro, até então ninguém tinha sentido o cheiro do perfume, mas quando ela quebrou, a Bíblia diz, o perfume se espalhou por toda a casa. Para os rios de água viva fluírem, tem que quebrar o cântaro. Para o pão multiplicar, tem que partir. Para os rios de água viva correr, a pedra tem que ser ferida. E aí haverá vida abundante. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, lá na segunda carta aos Coríntios, lembra muito essa história do perfume que eu mencionei aí. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 2, a Bíblia diz assim no verso 14: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Podemos chamar esta vida vitoriosa que eu estou falando de vida abundante. Jesus diz: vim para trazer vida e vida com abundância. Podemos dizer que são os rios de água viva fluindo do nosso interior. Podemos dizer que é abundante graça. E aqui é chamada de vida vitoriosa mesmo, porque diz, e graças a Deus, que sempre é um estado contínuo, sempre nos faz triunfar em Cristo. E na medida em que Ele sempre nos faz triunfar contra o pecado, contra o eu, vai exalando de nós o bom aroma de Cristo. Meus amados irmãos, Deus quer nos dar uma vida contínua de triunfo contra o pecado, de vitória contra o pecado. Acerca dessa vida vitoriosa, nós podemos inferir pelo que lemos lá em Gálatas. Em Gálatas diz a Escritura Sagrada o seguinte, Gálatas capítulo de número 5, o versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Se eu andar no Espírito, vai brotar de mim o fruto do Espírito. O fruto difere de uma obra, porque não é produto do esforço humano, ele flui da natureza. Na medida em que eu tiver o meu ego na cruz, e a vida de Cristo estiver fluindo em mim, vai sair fruto. E aqui diz que quem produz esse fruto tem uma coisa maravilhosa, é que não tem nenhuma lei proibindo esse fruto. O crente, meu irmão, que anda no Espírito é o que se sente livre. Porque na medida em que ele está andando no Espírito, o Espírito está fluindo dele, ele só está querendo fazer o que é certo. Ele nunca se sente sob a ameaça da lei, premido pela lei. A Bíblia diz no versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. O verso de número 16 diz, digo, porém, andai em Espírito, ou seja, deixa o Espírito fluir em você, e não cumprireis as concupiscências da carne. O verso 18 diz, mas se sois guiados pelo Espírito,
não estais debaixo da lei. O crente, meu irmão, que anda no Espírito, ele não se sente opresso. Mas aquele que está na carne, ele diz: como é difícil guardar a doutrina, pastor. Ele obedece só no esforço humano e acha que ele está sendo oprimido. A igreja é oprimida. Tem gente, irmãos, que já foi da nossa igreja, que eram pessoas melancólicas, tristes. Aí de repente saíram da nossa igreja e foram para uma igreja liberal. Soltaram tudo, abriram em tudo. Estão alegres, felizes, no sentido humano. Eu não as estou reprovando, porque elas queriam viver em nosso meio, talvez até sem a experiência do novo nascimento, ou buscando viver uma vida santa pelo legalismo. Não estava bom também quando estava entre nós. Por isso elas eram tristes, pesadas. Estão alegres lá no outro lugar, pelo menos aparentemente, uma alegria humana, não espiritual, porque pelo menos não estão sob um peso de opressão. Mas um crente aqui que guarda a doutrina, vive a vida de santidade de acordo com a palavra, e é glória a Jesus, e aleluia, e alegria. Ele não se sente pressionado não, ele não se sente amordaçado não, porque o que está saindo dele é do Espírito. Ele só produz o fruto do Espírito, não tem nada proibindo, não tem nada contra ele. Deus não está ameaçando de nada, ele se sente livre, porque ele anda no Espírito do Senhor. A Bíblia diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se a santidade é só um esforço carnal, não tem liberdade, não tem opressão, tem melancolia. Mas se você está andando no Espírito, se o Espírito está aí, há liberdade. Tiago fala uma das coisas mais esquisitas da Bíblia na epístola dele. Ele fala da lei da liberdade. Porque lei, a gente entende que é uma coisa que tolhe a liberdade. Mas ele fala da lei da liberdade. A lei da liberdade, irmãos, é quando o crente está cheio de amor por Deus. O amor derramado no coração dele pelo Espírito Santo tomou. A lei da liberdade é o amor, sabe por quê? Porque o amor faz você obedecer, não porque está sendo exigido, mas porque ama. É lei, mas ela está sendo cumprida, não porque está sendo exigido, está sendo cumprido porque você ama. Por isso Agostinho fazia uma oração nas confissões: Senhor, dá-me o que pedes e depois pede o que quiseres. Dá-me o teu amor, que atende ao que tu pedes. Aí depois pode pedir o que quiser, que o amor vai fazer com prazer. Aleluia. É a lei da liberdade, irmãos, é viver uma vida santa, com felicidade, com alegria, e não da carne, mas do Espírito Santo. Lá em Ezequiel, capítulo 47, o profeta vê um rio, esse que eu vou falar está do versículo 1 ao 5, e aí, Deus manda o profeta entrar no rio. Primeiro ele entra na beiradinha, a água fica até aqui os artelhos. E a correnteza do rio está puxando o profeta. Mas obviamente ali, como é pouca água, está bem rasinho, ele tem força ali para resistir. É quando a pessoa, ela tem o Espírito Santo, mas não se aprofunda muito. Ela sente o Espírito chamando para aquela direção santa, mas não é tão forte, porque ela entrou pouco. Aí Deus diz para o profeta: entra mais. A água chega no joelho, a força da correnteza é maior para levar. Mas ele ainda pode resistir. Deus diz: entra mais, chega nos lombos, a força é mais forte. Ele entrou mais, ele já tem mais uma força do Espírito para ir na direção certa, mas ainda pode resistir. Vai entrando mais, chega no pescoço, depois entra mais, o pé dele não encosta mais no chão. Agora ele vai para onde o rio levar. Vida abundante é isso. Não fique no rasinho não com o Espírito Santo. Vá lá dentro, entre na vida de Deus, até os seus pés não encostar no chão, e aí é o rio que vai levar você. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5,
A Bíblia Sagrada diz o seguinte, 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23, olha aí. E o mesmo Deus de paz, por que ele é chamado Deus de paz? Porque vai falar de santidade. Quando somos justificados, conforme Romanos 5:1, temos paz com Deus. Mas quando estamos santificados, nós temos a paz de Deus. Um crente, irmãos, em santificação, ele tem paz, perfeita paz. A Bíblia chega mesmo a dizer o seguinte: seja a paz o árbitro em vosso coração. Você quer saber qual é o termômetro para saber se está certo ou errado na sua vida? Veja se tem paz. Se tiver em pecado, vai exatamente ficar como diz lá o salmista, com os ossos esmagados, com o humor virando, sequidão de estio. Mas se tiver em santidade, vai ter paz. E não é qualquer paz não é a paz que o mundo dá, que logo falta não. É a paz que excede todo o entendimento. E o mesmo Deus de paz, note, vos santifique em tudo. O que a Bíblia quer, irmãos, é algo total. Lá diz assim: Deus em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. É tudo, é toda hora. Aqui diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que chama, fiel que vos chama, o qual também o fará. Deus é poderoso para fazer isso. Deus é poderoso para nos santificar integralmente, totalmente. Uma vida de santificação plena, uma vida abundante, é uma vida que atende a isso aí, versículo 16: regozijai-vos sempre. Só um crente em santidade está alegre permanentemente. Versículo 17: orai sem cessar. Um crente em santidade está ligado com o trono de Deus toda hora. Verso 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma vida abundante. Vejamos agora 2 aos Coríntios, capítulo de número 6. Deus nos chama à santidade, a uma vida de comunhão filial com Ele. 2 aos Coríntios 6, a partir do 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos: dilatai-vos também vós, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sai do meio deles, não façam sociedade com eles. Sejam o templo do Deus vivente, deixe Deus andar entre vocês. E aí ele diz no verso 1 do capítulo 7 que segue: ora, amados, pois que temos tais promessas, nós temos tais promessas de Deus ter esta comunhão conosco, a gente deixando o imundo, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, ou seja, tendo uma santificação perfeita no temor de Deus. Purificar de toda a imundície da carne e do espírito. O que significa isso, pastor? Na verdade, o pecado nasce na alma, na vontade. No entanto, há coisas que nos chegam à alma, que tentam a alma através do corpo, e há coisas que tentam a alma através do nosso espírito. O que eu quero dizer é que há tentações que temos na alma porque possuímos um corpo. Se não tivéssemos, não seríamos tentados. E há tentações que chegam à nossa alma porque temos um espírito. Se não tivéssemos, não teríamos esse tipo de tentação. Veja só,
Anjos não são tentados à prostituição, porque não tem corpo, mas podem ser tentados ao orgulho, como Satanás. Nós temos tentações ligadas ao fato de estarmos ligados a um corpo. São as tentações para se prostituir, para a gula, para a preguiça, para o adultério, para a lascívia, para a impureza física, para a bebedeira, para as drogas. Mas há tentações que nos sobrevêm também porque nós temos um espírito. Ou seja, é quando a pessoa se orgulha de dons que Deus lhe deu, como a igreja de Corinto. É quando as pessoas usam as dádivas espirituais para buscarem se sobressair sobre os outros. Então nós temos que nos purificar de toda imundície que pode chegar ao nosso coração, em razão da nossa associação com o corpo, da nossa associação com o espírito. Nem tenhamos os pecados dos brutos, dos animais instintivos, nem os pecados diabólicos de Satanás e dos demônios. Tenhamos uma santidade aperfeiçoada no temor de Deus. Meus irmãos, as duas coisas que eu tenho falado até agora estão ligadas. Aquela comunhão da igreja, que era um só coração, uma só alma, aquela comunhão no Espírito Santo, só é possível se em cada crente houver essa vida abundante. Porque quando não há esta vida abundante, é porque o ego tem algum espaço. E é o ego que busca vanglória, é o ego que inveja, é o ego que busca concorrência, porfia, destaque, distinção. Se nós não estamos vivendo no Espírito plenamente, mas estamos centrados em nosso ego, nós não podemos ser instrumentos para aquela comunhão que nós vimos. Aquela comunhão está ligada a crentes com uma vida abundante, onde o ego está na cruz e Cristo está no trono. Por isso, aquela grande ação de Deus que nós vemos mencionada em Atos, só pode ocorrer se nós tivermos essa vida abundante, nós tivermos um só coração e uma só alma. Eu vou agora concluir com um texto bíblico que junta as duas coisas em uma só. Efésios, capítulo de número 3. Efésios capítulo 3, a partir do versículo de número 14. Paulo diz: por causa disto me ponho de joelhos perante o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, aqui já se vê a ideia de uma vida abundante, as riquezas da glória de Deus, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite, se sinta à vontade no coração de vocês, habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, tudo indica aqui uma vida abundante, poderdes perfeitamente compreender, olha a comunhão dos santos aqui, compreender com todos os santos, não é compreender sozinho não, é compreender junto com os irmãos, poderdes compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais, note, cheios de toda a plenitude de Deus. E aí ele segue: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Uma igreja, irmãos, no Espírito, uma igreja em santidade, uma igreja onde o ego é nulo e Cristo reina, uma igreja que é um só coração e uma só alma. Era assim a igreja de Jerusalém, é assim que Deus quer que sejamos, para que Ele faça muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por estarmos aqui.
Pedimos que a Tua palavra, Senhor, produza o seu fruto, gere o seu efeito, meu Deus. Que o Senhor, meu Pai, fira a pedra e a quebre, a rache, para que a água flua. Que o Senhor nos dê um coração quebrantado e contrito, a unidade que é pelo Espírito, nos faça um só coração, uma só alma, um só pensamento, Senhor. Possamos, ó Deus, nesses tempos difíceis de perseguição e de apostasia, nos manter firmes em unidade, Senhor, resistindo conjuntamente, todos juntos, com a mesma firmeza, o mesmo coração, a mesma fé. Que o Senhor nos una nos sentimentos, na mentalidade cristã, Senhor, no desejo de ver um avivamento, meu Pai, no espírito de oração. E que Tua mão venha sobre nós e nos surpreenda com graça, com glória, com poder, com unção, com avivamento, com despertamento, com salvação de almas, ó Pai, com o estremecimento deste mundo através da presença aqui do Teu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.